quando a gente faz essas pequenas coisas, pode trazer grandes resultados, né? A gente às vezes acaba menosprezando os detalhes e o conjunto deles traz um grande resultado. Ele deu aquele exemplo daquele técnico lá, né, que começou a mudar coisinhas pequenas ali para atletas de alta performance, mas pequenas coisas para aquele grupo de pessoas faziam uma grande diferença. E muito do que a gente trabalha aqui são esses pequenos detalhes. Banho frio pela manhã não resolve o problema de ninguém. Beber sua água com sal correto também não. Fazer o treino postural todo dia também não. Musculação adaptada também não. Nada do que a gente faz de maneira isolada produz nenhum resultado. Por isso que quando você busca algum tratamento, algum acompanhamento que ele é isolado, não gera resultado. Mas quando você combina as pequenas coisas na mudança de vida, nos hábitos, as pequenas tarefas, junto com o exercício, junto com a alimentação, esse conjunto de tarefas que faz com que a gente alcance grandes resultados. Então, no dia a dia, dentro da possibilidade de cada um de vocês, quando vocês vão incorporando esses novos hábitos, vai ficando mais fácil, mais leve. Talvez na primeira semana, quem começou agora teve dificuldade para pôr até um sal na água, porque é uma coisa tão simples que as pessoas às vezes até esquecem, não consegue nem beber uma aguinha com sal. Aí depois você já consegue fazer isso. Depois na outra semana você já está fazendo seu treino postural todo dia, que você não conseguia fazer pela manhã. Então, gradativamente, a gente vai conseguindo melhorar e ajustar a rotina, principalmente aqui nos Estados Unidos não é fácil, né? Rotina corrida da maioria das pessoas, trabalho, compromisso com família, filhos, sempre acontece alguma coisa, sempre surgem imprevistos, né? Faz planos para começar a fazer o acompanhamento, aí do nada vira de cabeça para baixo a vida, aparece viagem, problema ali, problema aqui, e nunca vai ser 100%, né? A gente faz planos, mas na hora que a coisa começa a rodar, funcionar ali, não funciona como a gente planejou. Mas as pessoas que têm resultado, inclusive, aqui tem várias, vocês já viram entrevista delas aí, elas participam aqui ao vivo, aqui eu estou vendo Marlos, a Ivaldete, tem a Maria Lúcia, que está aqui ao vivo, a Marta Reales, vários outros aí que estão aqui ao vivo, já tiveram resultados, acabaram com as dores, lesões e tantos outros, né, que vocês vêm postando na rede social. Então, quando você tem a persistência, o comprometimento de, mesmo que vai ali cambaleando um pouquinho, vai ajustando as coisas na medida do possível, mas não desistir, você também vai conseguir ter o seu resultado. O que acontece muito é que algumas pessoas começam a fazer, aí se ela não consegue fazer 100% aquilo dali, ela acha que não está tendo progresso, e não é verdade. Óbvio que as pessoas que conseguem fazer 100% próximo disso, elas conseguem ter uma velocidade no resultado bem interessante. Já consegue desinflamar o corpo muito mais rápido, já começa a fazer exercício sem dor, é muito legal. Mas às vezes tem pessoas que precisam de ir num ritmo mais devagar, aos pouquinhos. E esses pouquinhos são resultados também, né? Por mais que às vezes seja pouquinho, mas é o seu resultado. De pouquinho em pouquinho, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, você vai melhorando a sua saúde de maneira gradativa. E aquelas pessoas que conseguem ajustar tudo e ser radical e começar a fazer tudo ali direitinho, no primeiro mês elas já conseguem ali desinflamar o corpo, consequentemente acabar com as dores. Mas não menospreze o pequeno resultado que você possa estar tendo, não compare o seu pequeno progresso com alguém que você viu que já teve um grande progresso, só procure sempre todo dia melhorar um pouco, fazer o que está sendo possível dentro da sua realidade, mas sempre querer melhorar, né? Não pode ser assim, eu não consigo. Quando você fala não consigo, você já colocou uma parede de concreto na sua frente. Você tem que pensar, poxa, o que eu posso melhorar? Porque toda vez que você fala, Felipe, eu não consigo fazer isso, parece que você já limitou aonde você consegue chegar, aonde você consegue ir. Olha a diferença quando a gente fala assim, eu tenho dificuldade de fazer isso, o que eu posso fazer para melhorar? Já abre um campo do nosso cérebro para ele ajudar a gente a chegar numa solução sobre aquele problema, qualquer coisa na nossa vida. Agora, quando a gente fecha
janela, põe ali um concreto na frente, o cérebro fica sem saída e fala, não tem jeito, não consegue mesmo, deixa isso para lá. Imagina, eu gosto de usar essa analogia que funciona muito, né? Uma criança, né, tá aprendendo a andar, quem é mãe e pai aí, né, grande parte de vocês. Ele começou a andar, o neném, ele caiu no chão ali, imagina se ele falar assim, eu não consigo andar. Vai fazer o quê então? Vai ficar numa cadeira de rodas porque ele não vai treinar para conseguir andar? Óbvio que não, né? Ele vai levantar, ele vai andar novamente, ele vai cair novamente, daqui a pouquinho ele está andando mais, daqui a pouco ele não vai cair mais, daqui a pouco ele está correndo. É assim que funciona em tudo na vida. Então, no acompanhamento, no tratamento aqui, funciona da mesma maneira. Talvez tem gente que tem mais dificuldade na alimentação, outras pessoas dificuldade no exercício. Tem gente que tem uma dificuldade até para beber água, né? Cada um tem a sua dificuldade, faz parte, é normal, mas se todo dia a gente procurar melhorar nas nossas dificuldades, a gente vai progredindo no tratamento, aos poucos, ou às vezes rápido, dependendo do seu caso, mas sempre com esse pensamento, né? O que eu posso fazer para eu poder melhorar e não se entregar? Porque aqui a gente está falando sobre saúde e grande parte de vocês aqui precisam do corpo de vocês para poder trabalhar. Então isso é algo muito importante. Diferente do Brasil. No Brasil, a pessoa, mesmo que precise do corpo para trabalhar, ela tem um seguro-desemprego, é um sistema diferente do que a gente vive aqui nos Estados Unidos, pelo menos para a maioria de nós. Então, caso você não consiga trabalhar devido a uma lesão ou um problema de saúde, você compromete o relacionamento com a sua esposa, com seu marido, as contas de casa, problema com o filho, com o neto, é muita coisa que compromete, não é qualquer coisa. Inclusive, tem um assunto que agora está sendo mais falado, apesar de um tempo atrás eu sempre já está tocando nele um pouco na minha rede social, que é o Public Charge. Não sei se vocês estão por dentro do que é isso, já ouviu falar, mas é uma coisa que chama, é o encargo público para o governo dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Todo mundo aqui já está ciente como as leis agora estão sendo mais enforced, né? Tá sendo mais difícil para todo mundo, tendo até não tendo documento também, o cerco está fechando, não está legal a coisa para o imigrante, mas qualquer imigrante hoje aqui nos Estados Unidos que está em qualquer processo de conseguir um documento, por exemplo, se ele estiver utilizando qualquer benefício do governo, isso também vai contar contra ele num processo, porque o governo não quer ninguém que não consiga pagar suas contas aqui de maneira simples para a gente entender, não ser um encargo público, não ser um public charge. E por que isso é muito importante quando se trata de saúde? Imagina você, talvez está passando por um processo aí de documento. Precisa de usar o sistema de saúde, machucou uma coluna, ficou travado, um joelho, alguma outra coisa, aí você vai para o hospital. Aí você recebe aquelas contas astronômicas, aí você aplica para ter um benefício do governo, para pagar, algo do tipo, e agora isso vai pesar contra nós, qualquer pessoa que tiver qualquer tipo de processo para poder dar ou não dar um green card, uma cidadania. Então, quando a gente fala de saúde para o imigrante, quem está lá fora não entende muito como é que é realmente estar aqui dentro, viver essa realidade, por mais que você possa estar mais tranquilo em relação às ações de documento e tudo mais, mas de maneira geral é um cuidado que nós temos que ter redobrado hoje em dia, porque agora além do sistema prejudicar a gente, ou seja, com aquele sistema da doença que só passa exame, medicamento e cirurgia e tudo mais, além de já fazer isso, tem outro ponto agora que ele vai lá, ainda se você solicitar qualquer tipo de ajuda, benefício, você ainda pode ser prejudicado em outras áreas da sua vida. Então, por que eu estou falando isso? Para ajudar você a ter a força de vontade de cuidar da sua saúde. Eu sei que eu falo para várias pessoas ao mesmo tempo, tem muita gente aqui que já está fazendo tudo certinho, está tudo bacana, continue fazendo, né, para dar mais força de vontade ainda. Tem gente ainda que está meio enrolado, né, talvez isso vai ajudar a dar mais força de vontade para você amanhã, quando você acordar, você começar a organizar suas coisas, cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo direitinho para não cair num problema grande desse daí. Tudo que a gente começa, quem aí já começou algum curso e nunca fez, ou nem fez o login lá, comprou, parou, só pagou? Alguém? Só eu? Ah,
Tem gente aí, André ali e tal. Quem nunca, né? Ainda mais hoje em dia com a internet, é tão falar, Janeide, todo mundo praticamente, né? Quem nunca? É tão fácil você comprar ali hoje em dia, você põe o seu rosto, o negócio já pagou, você não viu o dinheiro, ah, vamos comprar esse negócio aqui, deve ser bom. E vai comprando. A maioria das decisões de compra que nós fazemos, ela é feita com o nosso emocional. Deveria ser feito com o racional, né? De pensar, refletir, mas os estudos mostram que grande parte das nossas decisões estão relacionadas com a nossa parte emocional. Você compra uma roupa bonita por quê? Né? Você quer ficar mais bonita, tal. Você não pensa que seu guarda-roupa tá igual a da minha esposa, lotado de roupa, que não tem nem mais uma de roupa, que você já tá cheio de roupa. É, você compra um curso com a expectativa de que você já vai ter o resultado só de comprar o curso. Não dá uma sensação boa? Paguei. Nossa, agora eu vou aprender inglês. Nossa, agora eu vou aprender tal coisa. Agora eu vou ficar sem dor. Né? Mas aí, na hora que a gente vai para o caminho que precisa de chegar no resultado, nesse processo, aquela motivação emocional já passou. Por isso que a emoção não leva ninguém a lugar nenhum para ter nenhum tipo de resultado, mas sim a força de vontade. Porque a emoção depende do nosso emocional. Amanhã você acorda, aí você vai pensar como você está se sentindo para ver se você faz ou não faz determinada coisa que você se propôs a fazer. Agora a força de vontade é diferente. Você já acorda, você vai procurar fazer o que tem que fazer, mesmo sem querer. E é dessa maneira que a gente tem resultado em tudo na vida. Por que a gente tem resultado no nosso trabalho? Porque quando a gente acorda cedo, você tem um mortgage para pagar, tem um menino para cuidar, tem compra para fazer, tem as contas chegando, tem um monte de coisa, não é isso? Você não pensa, ah, hoje eu não vou levantar da cama porque eu não estou me sentindo bem, que eu estou assim, que eu estou assado. Não, você levanta, ou a mulher vai cuidar de casa, cuidar das coisas, dos filhos, né, que é um trabalho também, enfim, levanta da cama e vai cuidar, vai fazer o que tem que fazer. Por quê? Você não está agindo pela emoção. Você está fazendo o quê? Tem que ter a força de vontade. Você levanta, você vai lá e faz o que tem que fazer e vamos embora. Então, quando a gente está aqui num acompanhamento de saúde, que é o que a gente faz, nós precisamos ter força de vontade e não agir de acordo com os nossos sentimentos, porque senão a gente não consegue ter resultado. Ou então faz direitinho uma semana, aí na outra começa a desandar, tem tempos, né? Não, essa semana estou sentindo bem, estou animado, tá tudo dando certo. Aí na semana que vem, se furar o pneu do carro, ou se teve que trabalhar um pouquinho até mais tarde, ou fazer qualquer outra tarefa, já falar, não, agora não dá, porque aconteceu isso, 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 isso. Aí não tem consistência, não consegue ter o resultado. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito sobre o exercício quando ele causar dor durante a execução ali, que é uma coisa que pode acontecer e é normal e é esperado. A gente conversa aqui muito sobre isso, eu ensino como ajustar e como é um assunto importante, eu sempre gosto de rever com vocês. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é o seguinte: se você, vamos supor que você está com câncer e é te passado no tratamento fazer uma quimioterapia. A quimioterapia, ela vai ajudar a combater o câncer? Vai. Mas ela também vai ter efeitos maléficos? Vai também. Mas o fato desses efeitos acontecerem não inibe o fato dela ter um benefício maior que vai ajudar a combater o câncer. Quando você toma um analgésico, por exemplo, se você ler a bula dele lá, os efeitos adversos são muitos, não são? Demais. Mas a gente não vai lá e toma? Mas pode ter um efeito adverso também, faz parte. Mas não quer dizer que o analgésico não vai funcionar. Em relação ao exercício, é a mesma coisa. Você pode fazê-lo e, por diversos motivos, você pode sentir dor durante o exercício. Quer dizer que o exercício não funciona? Que está errado? Não. É um efeito adverso que pode acontecer. Aí você precisa aprender como gerenciar isso para você não deixar de fazer um exercício, deixar de treinar, não ficar desanimado. Então, o que acontece? Quando você está
fazendo algum exercício, o seu corpo ele pode estar inflamado por vários motivos. Por exemplo, se você na última semana não teve uma alimentação adequada. Então todo mundo aqui já sabe que o excesso de carboidrato deixa você com resistência insulínica, você acaba deixando o seu corpo inflamado. Então, às vezes, você vai fazer um exercício, o seu sistema nervoso está mais sensível. É aquele movimento ali, devido à sua alimentação, te causa dor. A hidratação, não está bebendo água direitinho, pode desidratar os discos lá da sua coluna, deixar mais ressecado, seus rins não funcionam bem, seu corpo não remove bem os resíduos metabólicos, isso também deixa seu corpo no estado de inflamação, uma inflamação crônica. E também pode influenciar na hora que você vai fazer o exercício, sentir uma lombar mais travada, porque não está bebendo água direito, por exemplo. Noite mal dormida de sono. Isso é péssimo, né? Quem não sabe disso? Dormiu mal, seu corpo, na hora que você levanta, está todo travado, está estressado, não conseguiu recuperar. Sono ruim causa resistência insulínica também. Então, seu corpo fica mais em um estado de alerta, musculatura mais tensa, travado. Você vai fazer um exercício, também pode causar dor por causa disso. Sono, as emoções, né? Quando a gente passa aí, igual o Dr. Frederico conversando conosco semana passada, né? A gente tem 5 emoções primárias, que é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Então, das 5 emoções primárias, só uma que é boa, né? Alegria, né? Então, repetindo as palavras aí, a gente tem que fazer um esforço muito grande para ser alegre, porque todas as outras são emoções ruins. O nojo não tem problema em relação a ele, porque é uma emoção mais pontual. Ninguém vive cronicamente com nojo de alguma coisa, mas a tristeza, sim. Se você está triste de maneira crônica, o que é isso? Não é uma situação ruim. Recebeu uma notícia triste, ficou triste aquele dia, tal. É aquela coisa que está culminando em você todos os dias. Tristeza está muito relacionado com o quê? Depressão. Então, quando você está com essa emoção crônica no seu organismo, ele vai também alterar o seu corpo, alterar a face. A face fica mais restrita, mais travada. Isso também deixa o seu sistema nervoso mais sensível. Isso também vai causar dor durante o exercício. Assim como também o medo, né? O medo é a primária e oriundo do medo a gente tem o que? A ansiedade. Então, pessoa muito ansiosa, mesma coisa, vai causar problemas no corpo. Pessoa com raiva, está relacionado com o quê? Com estresse. Né? Pessoa que vive estressada cronicamente também tem alteração no corpo, também pode deixar você com dor na hora de fazer o exercício. Então, todas essas variáveis vão interferir no que você sente durante ali a execução do exercício. Uma vez que você entende tudo isso, você vai ficando mais esperto em relação às coisas. Essas coisas não te pegam mais, você começa a entender o seu corpo, como é que funciona, você já tem agora conhecimento e não vai ficar desanimado, frustrado e não vai desistir. Quando a gente não entende desse assunto, às vezes você tem uma percepção errada em relação a alguma coisa e aquilo ali acaba te desanimando. E quem desanima vai cair na mão de quem? Do sistema. O sistema da saúde, infelizmente não. O sistema da doença. Aí vai lá, agendar consulta, fazer exame, todo aquele procedimento que todos vocês, grande parte, estão cansados de fazer e de sofrer. Então, durante a realização do exercício, pode sim acontecer dor por tudo isso que eu acabei de explicar, e também pode ser execução errada do exercício. Pode também. Por exemplo, você vai fazer lá um agachamento, você não está fazendo com a técnica correta. Aí como que você sabe se está ou não está certo? Tem um vídeo lá, tutorial, você assiste. Se tiver alguma dúvida, pode filmar, até me mandar você fazendo, pode mandar você executando o exercício, mas os tutoriais estão bem explicados, você consegue, vendo o tutorial, até se auto-corrigir. Também pode pedir a minha opinião, filme, me manda, que eu também te falo para te corrigir, se for necessário. E durante os exercícios, às vezes vão ter amplitudes do movimento que pode causar algum desconforto. O que é isso, amplitude de movimento? Tamanho do movimento. Por exemplo, no agachamento, se você está agachando, começou a doer seu joelho, a sua coluna,
Aí você não precisa de agachar muito, agacha menos e já volta. Vai puxar para fazer uma remada. Se você está puxando, está sentindo muito incômodozinho no ombro, aí você para antes e volta o movimento. Ou uma puxada, a mesma coisa. Faz um movimento mais devagar, mais curto, com pouco peso. Vai prestando atenção na técnica, que a maioria das vezes em relação à parte do exercício está muito relacionado com a técnica. Então, você vai procurar reduzir o peso do exercício, faz sem peso nenhum. Vamos supor que está lá para você fazer 12 repetições. Não precisa fazer as 12, se estiver doendo, faz menos. Vamos supor que está lá para você descansar 30 segundos. Não precisa descansar só 30, se precisar, você descansa 1 minuto. Dá mais tempo no seu corpo. Até você pegar o jeitinho daquele exercício, principalmente quando troca o exercício, né? A cada 5 semanas tem a troca do movimento. Então, no início, sinal que você está pegando o jeitinho, daqui a pouco muda, aí até você pegar o jeitinho do outro, pode ter esses desconfortos, tal, faz parte do processo. Aí você vai ajustando. Uma coisa muito importante é você estar, quando possível, assistindo os tutoriais dos exercícios para você aprender. Porque não tem como você aprender sem você assistir o tutorial. E depois que você aprende, ninguém tira de você. Quem aí sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Muita gente, quase todo mundo. Quem aí sabe nadar? Nadar, isso. Se você sabe nadar, andar de bicicleta, se passar 20 anos, se você subir numa bicicleta, você vai conseguir andar? Vai. Se passar 20 anos sem entrar no mar, na piscina, se alguém te empurrar na piscina, você vai saber nadar? Você também vai saber nadar, porque você realmente aprendeu aquilo dali. Então, o exercício é a mesma coisa. Depois que você aprende o exercício, ninguém te tira isso. Aí, todos os outros treinos que vão vindo subsequentes, eles vão ficando cada vez mais fácil, porque você já aprendeu a base. Então, aprender direitinho a base do treinamento, depois tudo que você vai fazer fica muito mais fácil e mais tranquilo. É como se você aprendeu a nadar, aí daqui a pouco você aprende a fazer o nado de crawl. Fica fácil, porque você já sabe nadar, agora você vai movimentar o braço. Ah, agora é a borboleta. Aí entra outra habilidade, como você já sabe nadar, então assim funciona o treinamento. Você aprendeu a base dele, depois você vai perceber que o treinamento não é um circo, são exercícios mirabolantes. É tudo baseado nos movimentos que vocês aprendem ali nos primeiros 4, 5 meses. Depois fica tudo muito fácil, muito intuitivo para você aprender. Aí você vai focando cada vez mais na intensidade, ou seja, preocupando em pegar mais peso, treinar mais pesado, construir massa muscular, quer ficar com o corpo cada vez mais bonito, os objetivos vão mudando. Depois que você acaba com a dor, o próximo passo é o quê? Procurar ficar em forma, que é a sequência. Primeiro você tem que desinflamar o seu corpo. Quem está com dor ainda, está se recuperando, o foco não é ficar em forma. Contudo, à medida que você vai alimentando direitinho, fazendo os treinos direitinho, você também está ficando em forma, só que não é o foco ainda. O foco para ficar em forma em relação à intensidade de treino é depois que você desinflama o seu corpo. Mas você já vai tendo modificações no seu corpo também. Depois que você desinflama o seu corpo, desinflamar o corpo não quer dizer que você curou a sua lesão. Quer dizer que você não tem mais dor. Uma artrose avançada, osso com osso, a Marta Reales, lembro dela, osso com osso, tomou um monte de medicamento, da coluna, sei, um monte de. Até esqueci a quantidade de injeção que ela tomou, que ela me contou. Talvez o próximo passo era uma cirurgia, tá aqui Valdete também, tudo era osso com osso e tal. Enfim, tem vários exemplos aqui. Se você vai lá repetir um exame, a sua artrose vai estar lá ainda. Às vezes num nível menor, mas ainda vai estar lá. Mas não tem mais dor, tem vida normal, porque o corpo está inflamado, vai ganhando massa muscular. Mas o primeiro momento, quando você está com o corpo inflamado, o nosso foco não é colocar intensidade, nem pode, é desinflamar o seu corpo, te recuperar. O seu corpo está recuperado, aí o próximo passo você começa a treinar com mais intensidade, com o objetivo de ganhar massa muscular mesmo, para proteger bem as suas articulações, para você não voltar a ter uma lesão e ajudar no processo de cura das suas lesões. Então, nesse primeiro momento, quem iniciou agora, que está completando aí, se eu não me engano,
4 semanas ou 3 semanas, alguma coisa assim, quem iniciou agora, por exemplo, o primeiro passo é o quê? Eu tenho que desinflamar o meu corpo o mais rápido possível, para eu ter uma vida funcional, para eu ter uma vida normal, para eu conseguir fazer as tarefas do dia a dia. E depois, gradativamente, a gente vai alterando os treinos, vai mudando os objetivos para você construir um corpo com bastante massa muscular e um corpo bonito também. Quando a gente fala bastante massa muscular, a gente está falando daqueles corpos gigantes, não é nada disso não, tá? É um corpo magro e firme. É isso. É isso que é um corpo com muita massa muscular. Bom, o que eu preparei para conversar com vocês hoje foi isso.